Quero saudá-la, em seu nome a vereadora Evelyn e demais colegas vereadores, e saudar a todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, nesse dia. Agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida, pela possibilidade de estarmos fazendo uso desta tribuna. Meu ponto inicial, quero registrar que hoje pela manhã eu tive a oportunidade de visitar o ISBLU, Instituto de Seguridade Social do Servidor Público de Blumenau, e lá fui recebido pelo diretor-presidente Eloy Barney, ex-procurador da Prefeitura Municipal de Blumenau, e o diretor administrativo financeiro Ricardo Boff, onde falamos e visitei todas as dependências também do ISBLU, e lá conversamos sobre a questão do recadastramento dos servidores públicos, do censo, na realidade, no qual eu quero aqui fazer um registro e agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal de Blumenau, que todos fizeram o seu recadastramento, o seu censo. Ele está atualizado. Estão de parabéns todos os servidores desta Casa Legislativa, bem como agradecer a Amanda, a nossa coordenadora de RH, que mobilizou os nossos servidores para que os mesmos pudessem estar fazendo o seu recadastramento. E que, de modo geral, praticamente alcançou 100%, muito próximo a 100%, o total de servidores recadastrados e que apresentaram lá toda a sua documentação. Além disso, tive a oportunidade de conhecer os demais profissionais, alguns dos médicos, assistente social, psicólogo, toda a equipe do ISBLU que tem feito um grande trabalho em nossa cidade. Eu quero também pedir para Ari soltar as fotos do ponto de ônibus aqui. Nós tivemos um encaminhamento de um requerimento no qual 654, no dia 17 de maio, talvez outros vereadores também o tenham feito, no qual solicitamos a mudança do ponto de ônibus que estava próximo aqui na Rua das Palmeiras, próximo ao Campo do Beck. Esse ponto de ônibus ficava muito distante de uma área movimentada e tivemos ali nessa situação algumas pessoas que ali foram assaltadas, foram abordadas, inclusive teve agressão nesse local. Chegamos a fazer o requerimento para a Prefeitura e a mesma, através da Secretaria de Planejamento, e hoje estavam fazendo a mudança de local desse ponto de ônibus. Quero agradecer e dizer que vem aumentar a segurança, especialmente dos servidores desta Casa Legislativa, que às 19 horas, agora na fase do inverno, já está escuro, e vão estar mais próximos à Câmara, num local mais movimentado e mais protegido. Eu acho que quero aqui parabenizar o Executivo, através da Secretaria de Planejamento, que fez a alteração do projeto, e também a Secretaria de Serviços Urbanos pela execução dessa alteração. Quero falar sobre um tema que especialmente nessa fase, ele me impacta bastante, nesse momento que nós vivemos, vereador Fábio Filho. Nós estamos vivendo no inverno, é uma situação extremamente complexa. Graças a Deus, boa parte de nós, e aqui todos nós, e com certeza os que nos ouvem, tem seu teto, tem sua casa, estão abrigados, estão protegidos. Mas nós temos um público nessa cidade que não o está, que são os moradores em situação de na rua. E esse público é um público que precisa ter a opção de também ser protegido. Quero fazer um debate nesse tema, porque enquanto secretário de Assistência Social, nos 8 anos que eu tive, quase 8 anos à frente da Secretaria, eu tive a oportunidade de fazer um debate muito grande em relação a isso, e com os servidores discutir que havia uma necessidade presente de abordagem, vereador Jefferson, de orientação e muitas vezes de encaminhamento para a cidade de origem desses moradores de rua. E quando eles não aderissem, nós precisaríamos estar trabalhando efetivamente na proteção deles, no cuidado deles e no encaminhamento para o abrigo municipal, ou dar o mínimo de condição para eles superar esse momento frio, que é um cobertor para que eles não venham a vir a óbito nessa situação, que é um risco grave frente a isso. É um risco grave que muitas vezes a gente vive e que pode trazer situações complexas. Nós vemos em várias cidades, nas situações de grave frio, onde esses moradores de rua vêm a óbito. Ouçam a parte o vereador Jefferson Forrest. Com a parte, o vereador Jefferson Forrest. Presidente, eu quero saudar o discurso de Vossa Excelência. Até o ano passado, acompanhava bastante o Centro POP, o Centro de Atenção a Moradores de Rua, e sempre desenvolveu um trabalho importante no município, inclusive com o plantão. Um plantão que se estendia pela noite e pela madrugada. De um tempo para cá, medida política do governo, o Centro POP ele fecha, se não me engano, de 8
a 10 horas da noite. Infelizmente, isso está acontecendo. Cabe também o apelo ao Executivo para que volte a botar o plantão no Centro Pop, que é geralmente de madrugada ou no período noturno que as pessoas encontram os moradores de rua numa situação bastante complicada, mesmo eles tendo, né, o livre-arbítrio, o direito de querer ir ou não, né, que deve ser constitucionalmente respeitado, mas o Executivo tem esse dever. Quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência e a preocupação com o tema, Vossa Excelência, que trabalhou diversas vezes, por muito tempo sobre isso. A primeira vez que me deparei com uma situação dessa, inclusive, acabei ligando para Vossa Excelência durante a madrugada. Parabéns ao discurso, presidente. Vereador Jefferson, dentro dessa sua linha, quero fazer o registro que é importante se tomar o cuidado e se fazer o acompanhamento desses moradores de rua para que eles sejam orientados. Nós tivemos algumas situações e que nós não podemos nos omitir. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa aqui, nos últimos dias, que tentou pular da ponte do centro. Ela estava colocando em risco a sua vida. Aonde eu quero chegar com esse tema? Ela estava colocando em risco a sua vida porque ela não desejava mais viver. Se fez todo o aparato de bombeiros, polícia, para que aquela vida fosse protegida, para que aquela vida fosse salva, para que aquela pessoa não tirasse a sua vida, para que aquela pessoa tivesse a oportunidade de repensar a sua vida. Nós temos que começar a discutir isso também em relação às pessoas em situação de na rua. Eles precisam ter o acompanhamento, a orientação, porque se não tiverem, eles, por vontade, muitas vezes não própria, estimulada pelo uso de substância psicoativa, eles estão caminhando para a beira do precipício ou para a ponte, de outro modo, sem saber. Sem saber. E nós temos que ter clareza de que essas pessoas precisam ter acompanhamento, orientação e, sobretudo, o cuidado e a equipe estar lá 24 horas por dia. Não adianta o Centro Pop fechar às 8 horas da noite. Por quê? Porque é das 8 em diante que a maioria dos moradores em situação de na rua vão buscar um local para dormir. Eles não vão dormir às 6 horas da tarde. Vamos falar aqui o português. Eles não vão dormir às 6 horas da tarde. Eles vão dormir depois das 9, 10 horas, meia-noite. Então a equipe precisa, e o grande desafio é virar a madrugada até de manhã, não durante o dia. É esse horário que a equipe precisa estar na rua, buscando, orientando e apoiando essas pessoas. Enquanto eu fui secretário, vereador Jefferson, se a vereadora Eunice me conceder mais 2 minutos para a minha conclusão? Lhe concedo mais 2 minutos. Nós trabalhamos no acolhimento, na orientação de várias pessoas para a cidade de origem. Mas isso é um trabalho muitas vezes longo. Nós tivemos uma situação de uma moça que foi acolhida, estava em situação de rua e tinha problemas mentais, e ela estava grávida e descobriu-se que ela era do Acre. Do Acre. Veio para cá de caminhoneiro em caminhoneiro e acabou parando na rua aqui em Blumenau, grávida, e a família achava que ela já estava morta. Foi feito toda uma triagem, acompanhamento, descobriu-se que essa família não sabia que ela estava aqui, e a Secretaria de Assistência à época, inclusive, junto com o educador social, custeou a ida de volta dela para a sua cidade e foi entregue assistente social de Rio Branco, que encaminhou e acompanhou ela até a sua família. Voltando à sua casa, tivemos uma outra situação de um morador, que foi, inclusive, com o secretário Marco Antônio, já lhe concedo a parte, vereadora, se a vereadora Eunice permitir, que enquanto o vereador Marco Antônio era secretário, de um cidadão chamado Baiano. Ele estava mais de 20 anos na rua, na região da minha casa, inclusive, na região da Água Verde. Descobriu-se depois de 20 anos que a família dele era da Bahia e que a família achava que ele estava morto e ainda estava procurando ele, porque não tinha certeza dessa questão. E o secretário Marco Antônio também estimulou para que ele voltasse à sua casa. Então, esse é o papel da política de assistência social. Ouçam a parte, se a vereadora permitir. Vereador, também eu gostaria que fosse considerado, nesse cenário dos moradores que vivem em situação de rua, que a gente percebe hoje nas cidades brasileiras que muitos desses têm a companhia de cães.
tem a Companhia de Animais Domésticos, e a maioria dos abrigos municipais não permite a entrada desses animais. Então, muitos deixam de ir para esses abrigos porque não podem levar seus companheiros caninos. Então, essa é uma consideração também que eu gostaria que fosse feita, no sentido de que eles são parte da família desses moradores também. E que esses abrigos permitissem, se criasse uma estrutura para que também seus companheiros caninos pudessem estar também na situação de abrigamento. Obrigada. Lhe concedo mais um minuto para que possa terminar suas considerações. Vereadora Evelyn, quero lhe parabenizar e quero pedir para a inclusão tanto da sua fala como do vereador Jefferson no meu pronunciamento. Quero falar mais, talvez seja, nesse momento, a única família que eles têm. Talvez seja, nesse momento, a única família, a única referência, o único... a oportunidade de desabafar, que eles consideram o único amigo que eles podem desabafar e compartilhar suas frustrações, suas mágoas e suas angústias. Então, parabéns pelo seu à parte. E eu até ia falar sobre esse tema, mas ele é muito longo, teríamos que abordar mais, mas é uma necessidade atual dos abrigos municipais construir essa estrutura e ampliar para que se possa também estar recepcionando os animais em situação de rua junto com os moradores, para que dê o devido acolhimento e o cuidado. Mas quero fazer um apelo aqui ao secretário Altoff, para que reveja e dê a condição de dar um motorista e dê equipe, para que o Centro Pop, especialmente agora durante o inverno, funcione 24 horas por dia, porque é inconcebível que isso aconteça em nossa cidade, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e a Secretaria recebe recursos para isso, para que o Centro Pop funcione 24 horas por dia. E para concluir, desejo que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha.